Fala, meu irmão! Fala, Edu, E, beleza? e aí, cara, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo tranquilo? Deu certo lá? Tudo bem? Deu, graças a Deus, mano. Pô, Tudo, fiquei tudo preocupado resolvido. contigo, cara. Fiquei preocupado porque você teve que pegar a estrada ainda? Não, não, cara, deu, não peguei no Não outro dia. precisou. Porra, Não. porque se fosse pegar a estrada ainda aquela hora, eu falei, meu Deus, cara, que Ah, trampo. não, mas deu tudo certo, cara. Tudo certo. Hum. E aí, tá de férias? Cara, eu tô trabalhando o que eu posso, né? Deixa eu só ajeitar aqui que eu tava já preparando o conteúdo de amanhã também. Mas eu tô meio que de férias forçadas, faço alguma coisinha aqui tô trabalhando bastante aqui em casa, né, com monografia de especialização, com as lives, produzindo material para o Pocket. Tô, vou para o consultório só para atender emergência. Estou tentando produzir os cursos que eu quero lançar, então... Aí tá tudo fechado. Cara, não, 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 Ah, não. Hoje até estranhei. Fui na, Fui no centro pegar uns dentes com um colega meu, o professor Antônio Batista, que vai estar aqui daqui uns dias conosco, e ele vai... A gente está co-orientando uma dissertação de mestrado, eu e ele. E aí a gente ficou bater papo e tal, fui lá buscar no centro o consultório dele. Vitor, cheio o centro, cheio ah, de gente, alguns botecos abertos, algumas lojas abertas. Cara, não, acho que tem um povo que acha que é férias. Ó, tinha uns caras tomando cerveja na calçada, assim. Falei, porra, vida boa, hein, cara, vamos vida trabalhar. mansa. Não, trabalhar não É, pode, mas beber pode. trabalhar não pode, ir pra rua pra fazer bagunça pode, né, cara? Aqui, cara, aqui também tá tudo, voltou tudo, o comércio tá abrindo agora. Consultório que o pessoal não vem, né, cara? Fica um pouco receoso, né? O pessoal tá com medo ainda de começar a voltar para consultório, né? Que apesar de várias proteções e jeitos que a gente está fazendo para cuidar, o pessoal ainda tá com medo. Ainda tá É, com medo. agora tem que esperar voltar todo mundo, né, cara? Mas vai, Pro- a gente proble- Problema são os boletos, né, cara? O problema são os boletos. Meu Deus, que tristeza que tá esse dia 10, a dia 15, assim, é só boleto de cartão e tudo mais. E nem nós, e fala nós, essas e coisas. nós com a escola ali pronta para inaugurar, fecha tudo, né, cara? Fecha tudo. Complicado. Vitão, antes de mais nada, queria te agradecer de novo, cara, teu carinho. Deu o pau na semana passada e eu vi que você ficou muito preocupado. Relaxa, cara. Nós somos uma família aqui e a gente sabe que cada um tem, às vezes, uma intercorrência. A gente sabe que isso não é comum, né? Mas acontece, tá? E, cara, o que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho pegado algumas dicas com o pessoal de fora. Então, para a galera que está aí, eu vou desativar os comentários, porque o Vitor vai ter que filmar um pouquinho do computador dele também. Mas vocês podem mandar perguntas pelo ícone do lado que tem interrogação. Aí a gente, no final, eu abro de novo os comentários e tento fechar umas perguntinhas aí, tá? Legal. Porque senão fica muito confuso e justamente onde você vai precisar filmar vai ficar um pouquinho poluído ali. Então eu tomei a liberdade de desativar. Vitão, quero te dizer que é um prazerzaço ter você aqui comigo. Foi um prazer ser teu aluno no curso de enceramento. É isso. Curto e compartilho muito. Eu indico para todo mundo fazer o curso de enceramento, fazer com você, porque é muito bacana. Você me abriu a percepção de algumas coisas. Assim, porra, como é que eu não tinha visto isso antes? Como é que eu não sabia que essa cúspide não serve para nada? Quanta gente eu vou chamar de cúspide disto palatina de molar? Então, É, cara, foi muito bom, cara. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história pra galera que tá aí. Pô, quem é o Vitor aí, Edu, que você não conhece e tal? Pô, as pessoas às vezes veem muitos trabalhos teus e não sabem que são teus, né? não, cara, eu que agradeço, né, a oportunidade de você tá me convidando para participar desse projeto de vocês, que eu acho que é uma iniciativa muito legal, Muito obrigado. principalmente para o público, né, que você proporciona, né, direciona o pessoal, né, que é graduando ainda, né? E, cara, eu eu caí de paraquedas na prótese aí, ó, em 2014, final de 2014. Eu joguei futebol, né, por um tempo aí. Que E loucura, né?
Aí não, acabei desanimando, tive alguns problemas de lesões e tal, parei. E meu pai tinha um laboratório, né? Meu pai já, na época, acho que tinha Em 16, Camorão, né? em Campo Mourão, 16 anos já, e eu nunca tinha me interessado. Até que chegou um dia que eu falei assim, cara, eu preciso me interessar por isso, vou procurar algum curso, e acabei encontrando a Tininha e o Reinaldo em Joinville. E aí eu fui fazer o primeiro curso de morfologia, né, em cera. E aí acabei gostando. Aí repeti o curso por mais 7 vezes, eu acho. Ela já não aguentava mais me ver na turma. E, cara, foi assim, tipo, um negócio que mexeu muito comigo, sabe? Você, aos poucos, você vai proporcionando algumas coisas para pessoas que hoje, querendo ou não, né, cara, o sorriso é a porta, é o cartão de visita de todo mundo, né, cara? É E verdade. isso acabou fazendo, me tornando uma paixão mesmo, sabe? Apesar de não ter nada a ver com o que eu fazia antes, mas eu acabei gostando. E aí comecei a fazer coisas assim que poucas pessoas faziam, que no caso, igual, né, um exemplo, meu pai, ele tinha um ritmo, e eu procurei me espelhar no que eu via, né, de algumas pessoas que tinham um sucesso um pouco diferente, né, não que meu pai não tivesse, mas era uma filosofia diferente de trabalho, e eu comecei a implementar isso. Até que o ano retrasado surgiu uma oportunidade de estar indo para o ateliê, né? O convite do Wagner e dos Marcelos. Uma baita experiência, cara, que eu vou levar comigo para sempre. Imagino, cara. Cara, eu com nem acho que ia fazer 3 anos de profissão e ter uma oportunidade dessas, né? Mas fiquei aí agora, por incrível que pareça, né? Voltou para casa. Meus mentores me fizeram um convite para estar vindo trabalhar com eles em Joinville, a Tininho, o Reinaldo, o Pedro também, que é um sócio nosso do laboratório, e com um projeto um pouco diferente do que eu tinha, né, dentro do ateliê. Apesar de ter sido assim uma decisão um pouco difícil, né, cara? Imagino. Mas foi uma oportunidade muito bacana dos dois lados e vai ser agora. E tudo que eu aprendia nos cursos analógicos, eu enxergava que eu tinha uma certa dificuldade de alcançar isso é, num curto, num curto prazo, né? Porque depende muito de prática, habilidade manual, experiência e tudo mais. E eu encontrei no digital essa forma de talvez encurtar esse caminho, né? Então eu procurei sempre trazer tudo que eu aprendia no analógico, toda essa questão de morfologia e conceitos né, de dentários, e foi aonde eu consegui me destacar um pouco a mais, né, por essa questão de dominar um pouco o analógico e o digital. E aí, de vez em quando, a gente tromba com os caras igual você, igual o Marcelinho, e aí acontece isso, né? Nos convites aí pra gente Ah, cara, que bom, cara. fazer Eu fico umas muito coisas feliz, juntos, cara. cara. Muito feliz. Inclusive, eu tô já projetando aquele nosso outro projeto de desenvolver aquele trabalho de fluxo total também, né? Então, na tua concepção, já antes de mais nada, até vou pôr aqui porque a galera vai querer saber um pouquinho do título, e isso eu vou demorar um pouquinho, às vezes, para conseguir conceber, porque o Instagram não ajuda muito a vida de quem está, né? Mas, então, você tem a ideia... Não, não é esse, perdão, ó, viu? Já comecei bem, assim, cadê? Ele inverteu tudo aqui, cara. Ah, tranquilo, você Não, pega isso. eu já vou achando aqui que eu tenho a tua sequência certinho. Mas então, assim, meu rapaz, aqui, garoto. Então você tem a concepção, e eu acho muito inteligente isso, Vitor, de pegar e dizer assim, não, peraí. Então, se eu tenho a cabeça... Porque eu percebo muito assim, eu sei o que tenho que fazer, mas a minha mão não produz. Esse sou eu jogando bola, tá?
Na minha cabeça, eu faço um lance maravilhoso, eu meto uma canhota que vai jogar a bola lá e eu vou lançar, vou fazer isso, o chute vai lá para o outro lado. Então eu vejo isso muito no futebol e como você falou, né? Você foi jogador de futebol. Então, no dente, eu percebo que alguns alunos têm essa dificuldade também. Puxa, eu vejo, professor, eu sei onde está a cúspide, mas eu não consigo fazer. E aí você pegou essa expertise que você tinha do analógico e falou assim, não, a minha mão pode não ser a que tem 30 anos de formado, de treino, mas eu sei o que eu tenho que fazer e o analógico e o digital vai fazer isso para mim. Acho que é mais ou menos essa combinação, né? Exatamente, cara. Mas totalmente isso, na verdade, né, cara? Porque o, eu escutava muito se falar, né, que para você ser um técnico, né, já em um nível, né, de altíssima qualidade, você teria uma curva de aprendizado aí de, pô, 10 anos, 10.000 horas de prática. E eu vi, cara, que, pô, se eu quisesse conseguir algo mais rápido, eu teria que encurtar isso de alguma forma. Foi o que eu acabei encontrando dentro do digital. Então, eu fazer essa transição do analógico pro digital me ajudou muito. E como eu falei, esse período que eu passei no ateliê fez com que eu enxergasse além, porque eu tinha a possibilidade de ver esses resultados em boca, né? Que é totalmente diferente. Até hoje pela manhã a gente fez uma live com o Cabral, lá do ateliê, eu, o Reinaldo e o Cabral, e a gente falou muito disso, né? Das visões, né? Das diferenças, né? De visões que a gente tem. O técnico que é analógico, o técnico que é digital e o dentista que tem que absorver essas duas partes. Então, dentro do digital, isso me ajudou muito a encurtar esse espaço. Mas é aquela velha questão, né, cara? A máquina, o computador é apenas uma ferramenta, né? Não adianta nada a gente achar que porque a gente tem aí o, esse suporte de máquinas, de softwares, que isso vai resolver nosso problema. Não, né? A gente tem que escutar, né, pessoas com experiência, a gente tem que correr atrás de conhecimento, a gente tem que praticar, a gente tem que, pô, quantas noites a gente passa aí sem dormir para O laboratorista tem essa, né, cara? O desenvolver. laboratorista às vezes não, ceramista, enfim, o cadista. Ah, não, vou ficar aqui. Às vezes vira noite trabalhando e não, quando eu ver, tá no dia seguinte e fala, bah, preciso corrigir isso aqui, preciso descansar. Que descansar, o pau tora. Exatamente, cara. Mas a gente faz isso que a gente gosta, né? Mas Vamos lá, Vitão. Se a gente fosse sair de um princípio, eu quero trabalhar a morfologia dental em relação ao digital. Eu acho assim, como você falou, o princípio, a fundamentação é analógica, é a percepção teórica e prática da coisa, né? é a base. Então vamos lá, você partiria então em relação aos princípios de formato de dente, é isso? Exatamente. E a gente tem que. Eu recebo algumas perguntas, às vezes, de alunos, poxa, é simples, mas não faz sentido, né? Muitas vezes a pessoa me pergunta, cara, qual que é a biblioteca de dente que você mais usa, que você consegue colocar em prática no seu dia a dia? Eu vejo da seguinte forma, cara, que cada paciente é único, né? A gente pode utilizar, sim, a biblioteca do paciente João para o paciente Pedro, que vai dar certo, desde que ele tenha aquele perfil de dente já indicado, onde a gente leva em consideração o quê? Perfil de gengiva, formato do dente que ele já possuía. Então a gente faz toda uma não digo só um estudo, né? Mas a gente tem um protocolo de trabalho que a gente tem que seguir para levar em consideração. Muitas vezes
uma paciente já de idade, ela está numa reabilitação e a gente, pô, para onde que eu vou partir? Às vezes a própria filha dela tem uma forma de dente, uma anatomia de dente bacana, que a gente pode utilizar isso. E eu faço muito isso dos meus casos hoje. Eu trabalho com bibliotecas de dente natural e eu mesmo acabo criando e vou formando um banco de dados. E aí, consequentemente, no dia a dia, você vai associando um caso novo a algum caso que você já fez, mas você acaba usando o central de um paciente, lateral de outro paciente, canino de outro paciente, você vai fazendo um arranjo, um conjunto, que aí você consegue sempre estar diferenciando um pouco esse trabalho. Até porque, né, Vitor, quando você pega uma biblioteca de um paciente ou de uma biblioteca que já exista e você organiza isso na boca desse paciente, o fato de você determinar esses parâmetros da biblioteca para esse paciente, você acaba alterando e individualizando para aquele paciente. Então, na verdade, você pega uma referência sim, mas é que às vezes o paciente fala, eu quero ter o dente da minha filha. Ok, mas a altura de papila é diferente, o zênite está diferente, a posição do dente está diferente. E a hora que você organiza o dente da sua filha em você, minha senhora, vai ter a sua identidade remetendo a uma referência da sua filha. Eu acho muito legal isso, porque fica naquela, não, mas eu quero ter... As pessoas às vezes ficam, e eu acho que acontece muito isso com você, elas chegam para você e falam, qual biblioteca? Cara, a referência é uma, mas a hora que você personaliza, nem personaliza para mudar, personaliza para adequar aquela boca, você tem automaticamente uma biblioteca nova, como você falou. Exatamente, você vai criando, você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, chega um ponto que você tem um banco de dados que você consegue diversificar, né? Mas a questão do conceito ele é o mesmo, né, cara? Por mais que você pegue, você defina um paciente, ele tem um dente triangular, dente quadrado, dente ovoide, mas os princípios são os mesmos. Não é você simplesmente pegar essa biblioteca, jogar para cima do modelo para você criar um enceramento, né? Você tem alguns princípios que você tem que cuidar, que é perfil gengival, as 3 inclinações do dente, terço médio, terço incisal, terço cervical. Eu vejo alguns casos que eu cometi um erro lá atrás e, pô, com certeza, nem tanto tempo assim, a gente passa a batida, acontece, mas principalmente o volume cervical, né? O problema que a gente pode causar para o paciente por talvez escolher um formato de dente errado, né? Criando aí esse sobrecontorno, prejudicando o periodonto do paciente e ao longo do tempo dessa reabilitação que a gente vai estar reconstruindo para o paciente. O paciente muitas vezes ele já vem de um mutilado de outros tratamentos, então ele já chega com uma exigência um pouco maior para você, com o olho também já treinado naquilo que causava para ele uma insatisfação. Então você tem que aprender com isso, por isso que cada paciente é único. A gente ter informações de fotografia, vídeos, comunicação dentista, técnico. Então, eu faço o trabalho, chamo o dentista por WhatsApp, mando as imagens. Hoje a gente tem a opção dentro do software de a gente enviar o arquivo que a gente desenhou por um arquivo HTML e ele pode abrir no celular dele onde ele estiver. Então, essa experiência é muito legal. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem que dividir essa responsa, né, cara? Então, assim, por mais que você tenha dentro do digital bibliotecas de dente, hoje a gente tem até, eu vou falar mais para frente, esse software de inteligência artificial que reconhece o perfil de dente. Cara, mas tudo vai do princípio, né? Tudo vai do princípio de você entender conceitos para você utilizar dentro de cada caso. E cada caso é diferente um do outro, né, cara? Perfeito, perfeito. Até nisso você estava mostrando aqui a ideia de se você vai ter que
trabalhar com redução de dente, com a posição de dente. Fala para nós um pouquinho, Vitor, como é que se pensa isso no digital, por favor? Exatamente. Nessa questão de planejar, né, cara, o caso, sabendo qual forma de dente eu vou usar, qual morfologia eu vou seguir, eu preciso também ter esse conhecimento, né? Se eu trabalho com um caso que ele é com diastemas, eu preciso saber como eu vou conduzir esse tecido do paciente, né? O posicionamento dos dentes, o planejamento que eu vou fazer, por onde que eu começo. Se esse caso ele permite que eu possa adicionar volume, se eu tenho que retirar volume. Então, são trabalhos diferentes. Se eu preciso adicionar, eu preciso tomar conhecimento de qual é a espessura do meu tecido, se ele é um tecido grosso, se é um tecido fino, se eu posso vir com um pouco mais de volume para que eu possa recondicionar um tecido, né? Talvez não precise de uma cirurgia periodontal, e às vezes um simples recontorno com um planejamento adequado para esse paciente já soluciona o problema dele. Um preparo mais subgengival em linha de Zenith, um ajuste para fechar o diastema, levando esse preparo mais na proximal cervical, esse conjuntinho. Só te cortar aí, ó, o Moreirinha, abraço Moreira. Cara, satisfação tê-lo aí, doutor. Pra caramba, cara. Bom, tanto é que eu estive lá no congresso do Ateliê, e aí eu falei com você a possibilidade de passear e ficar uma semana lá em São Paulo, lembra? Sim. E aí você falou, Du, vamos lá, eu falo com eles e tal. E aí minha vida aqui virou de cabeça para baixo e eu não te procurei mais. Mas é uma honra ter um dos Marcelos aí conosco. Então, assim, eu preciso, além de conhecer, né, a parte de morfologia, eu preciso saber para cá o que eu vou seguir, né, como eu vou conduzir cada caso. Então, se é um caso que eu tenho diastemas, eu preciso, na hora de fazer o meu posicionamento, eu preciso fechar esses diastemas sempre por palatina, abrindo área de transição, respeitando o direcionamento das arestas para esse perfil, para eu manter esse perfil de gengiva do paciente sem eu danificar isso. Então, são alguns conceitos que a gente tem que levar na hora de fazer esse planejamento, né? Então, o planejamento hoje, cara, eu vejo como você perde, às vezes, aí 1 hora. Você acha que perde 1 hora para planejar, mas você, na verdade, ganha, às vezes, um dia, né? É verdade. Então, são várias avaliações que a gente deve fazer. E essa importância da gente enxergar no consultório a dificuldade. Como é que alguém chega para ti e fala assim, insera isso daqui para mim, ou faz um planejamento. Cara, peraí, eu tenho que reduzir, tá tudo fora de tamanho, né? Exatamente. Eu preciso avaliar esse trabalho, eu preciso avaliar esse caso, se o paciente ele já vem com um retratamento, se ele fez uma reabilitação em resina, por exemplo, isso está com sobrecontorno, se tem volume em excesso, não simplesmente chegar um caso para mim e eu jogando volumes e mais volumes para apenas a gente apresentar para o paciente. Porque se eu faço isso, eu vou estar dando uma informação para o paciente totalmente errada. Né? Pro dentista, eu vou estar dando uma informação totalmente errada para ele, que na hora que ele for preparar esse caso ou for conduzir para os preparos finais, para a gente ir para a parte cerâmica, cara, eu dei uma informação errada e depois quem vai sofrer com isso vai ser eu. Então a gente precisa, né, avaliar todos os conceitos, principalmente as 3 inclinações, né? Terço cervical, terço médio, terço incisal, comprimento. Se a gente precisa... Uma das coisas que eu mais vejo em casos de retratamento é a falta da área de transição. Né? Cara, isso é uma coisa assim, Vitor, eu preciso fazer esse parênteses. Como, e você deve lembrar disso do curso, sim, como isso foi uma coisa que... dizem que o óbvio só é óbvio quando é mostrado. E como mudou a minha restauração, como mudou a minha prótese, a percepção da maneira com que você colocou no curso, a percepção que eu tinha da área de transição, ela era muito rasa.
E a maneira com que você colocou a área de transição no enceramento, na importância dela, no desenho, o aspecto final que isso vai dar. Cara, esse parênteses é importante eu dizer que algumas etapas da minha vida eu preciso acreditar algumas pessoas. E a visualização de uma macroanatomia, a área de transição, o meu crédito é a você, cara, porque mudou muito para mim. Foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu que agradeço poder ter contribuído de certa forma. Muito, muito. E você também, né? Eu sempre fui muito aberto. Desde a gente chegou no curso, a primeira coisa que eu falei para vocês, gente, eu tô aberto para que vocês possam me dar informação para que eu possa evoluir também. Você me indicou um livro, você me deu dicas. Então, assim, tudo isso é troca de conhecimento. É né, muito bom isso, né, cara? Sim. Então, esses casos, principalmente, são de reabilitação, cara. A maior dificuldade assim que eu vejo, né, de você retratar o paciente é você redefinir isso da forma correta. Então, você precisa muitas vezes desgastar esses dentes para que você abra totalmente essa área de transição, você possa distribuir essas áreas de reflexões de luz, você criar um espaço para essas papilas elas se adequarem novamente para esse perfil de dente que você vai proporcionar para o paciente agora. Então, tem que ter todo esse cuidado na hora de você estar planejando, né? E isso vem junto com a morfologia e os conceitos básicos que muitas vezes a gente deixa de lado. Vitor, me diz uma coisa, cara. Nesses casos, você gosta de mandar uma guia de desgaste pro dentista, para ele aí sim bolar um mockup? Você prefere que ele tire tudo e você já faça um conjunto de provisórios? Como é que você gosta de trabalhar isso daí, cara? Cara, quando eu trabalhava no analógico, né, a gente ia partir por um procedimento, né, para um planejamento de redução. Como eu trabalhava? Eu riscava todos os dentes, né, com arestas, área de transição, borda incisal, os três planos, né, as três inclinações, e eu vinha reduzindo tudo isso, né? Eu vinha reduzindo e a gente teria várias formas. A gente poderia fazer uma plaquinha de acetato e depois desgastar onde a gente desgastou em mais volume, e etc. Hoje, com o digital, como eu trabalho, cara? Eu pego o primeiro escaneamento que você, né? Eu pego o escaneamento que você me mandou e faço o primeiro passo eu redefino o conjunto dos dentes da forma com que eu quero. Então, eu desgasto tudo que eu preciso, eu tiro o volume, condiciono tento fazer um planejamento para o condicionamento desses tecidos futuramente após a instalação dos provisórios, para que essa gengiva ela volte a respirar, né, para ela ficar saudável e a gente partir daí. Então, o que eu procuro fazer? Eu volto a mesma malha, né, o mesmo arquivo do enceramento original e sobreponho essas imagens, deixando esse excesso do volume com uma marcação vermelha. E como dentro do software a gente tem algumas ferramentas de medidas, então eu posso estar enviando para o dentista dente 21, região cervical, o desenho da ferramenta de espessura, que eu fiz um desgaste lá de 0,4. Então eu vou detalhar esse projeto, né, que eu fiz, eu vou detalhar essas informações, vou printar essas imagens e eu posso estar enviando isso pelo e-mail, pelo e-transfer, por Dropbox ou até mesmo pelo WhatsApp, e o dentista, na hora de estar fazendo atendimento, ele pode estar olhando isso dentro do computador, aberto à sua frente, e você tem essa noção. Uma outra opção é você fazer uma guia vestibular de desgaste, né? Para que o dentista posicione em algum dente que tenha uma estabilidade e ele, através dessa muralha, ele vai fazendo esses ajustes.
Perfeito. O que é uma, ainda assim, é uma luta, né, dos técnicos de laboratório com os dentistas, é que muitas vezes o que acontece? O dentista não faz o desgaste correto, ou a gente do laboratório não passa essa informação correta, e ele força esse mockup em boca para provar esse test drive, né, esse motivacional, né, o final, e você acaba não tendo a fidelidade dessa prova. Então, isso aí Perfeito. retorna depois para nós com, às vezes, com pouco espaço, com algumas áreas volumosas, enfim, às vezes você não conseguiu levar o teu projeto, o teu planejamento, né, que você fez adiante da forma com que você gostaria, por essa falta, talvez, de comunicação ou algum detalhezinho ou outro. Perfeito. Vamos mostrar para a galera como é que funciona o software, como é que é essa brincadeira que você gosta tanto? Eu vou Vamos lá. deixar aqui. Aqui tem os, acho que um pré-shape aí. Eu posicionei esses dentes. Essa até foi uma aula que eu dei ano passado na PDESP, né, na conexão, para que a gente mostrasse um pouco da biblioteca, do formato de dente que a gente tem disponível para esses tipos de reabilitação. Né? Então, são dentes ovais, dentes triangulares, dentes quadrados. E aí eu tenho um videozinho que eu acho que não tá com você, né, Edu? Tá comigo aqui, eu vou ter que filmar. Pode jogar então, cara, a câmera para você, para mostrar, virar a câmera para mostrar o computador. Eu vou deixar só a imagem aqui para eles entenderem da onde saiu. E realmente esse vídeo, esse até foi o vídeo que eu consegui baixar, o resto eu não consegui. Tá. Então, aqui nesse caso, eu fiz uma seleção, né, de uma biblioteca e eu vou começar o posicionamento desse dente. Então, eu vejo que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em ter essa biblioteca do início ao fim. Então, aqui por primeiro passo, olha, eu seleciono por uma vista oclusal e vou redimensionando esse dente sem mexer em proporção, né? Somente em tamanho. E vou posicionar depois ele à frente do modelo. Né? Posicionei à frente do modelo, eu consigo, ajustando ele de com algumas correçõezinhas, voltando, né, para o encaixe do dente já do paciente, para que ele se encaixe ali como se ele tivesse nascido ali, né? E olha a importância que eu tenho de um dente bem selecionado. O perfil de gengiva ali, né, o perfil gengival desse dente, ele praticamente se encaixa sem que eu precise ficar a modificar ele, né, acrescentar volume, puxar, esticar. Eu Perfeito. simplesmente, só com o redimensionamento dessa biblioteca, eu consigo já devolver isso, criar um novo projeto para o paciente usando um dente totalmente natural. Então, eu posso usar isso tanto como bibliotecas do software, como se eu tivesse criando uma biblioteca normal, pegando o dente de um paciente e jogando para outra boca. E o processo é o mesmo que eu faço dentre centrais, laterais, caninos. Então, assim, são poucos detalhes. Esse é um projeto que eu acabei fazendo como demonstração, mas em apenas aí 3 minutos você faz o posicionamento desses dentes. Lógico que é uma exceção, né? Não vem ao caso para uma reabilitação, mas você consegue um bom resultado, né? Com uma qualidade de um enceramento que tá. Aí eu volto, né? Quando eu comecei, talvez quantos anos eu demoraria para conseguir uma excelência de um enceramento reproduzindo, e como dizia o Paulo Cano, né? Desafiando a natureza. Se ele fez um livro desafiando a natureza, por que agora não usar essa natureza a nosso favor?
É. Então, Eu digo 3 minutos você faz, né, Vitor? Você que é um cara treinado, você que é um cara... Porque parece tão simples olhando o vídeo, você fala, nossa, é só pegar o dentinho ali. Esse software é uma coisa extremamente detalhada, né? Não é tão simples assim mexer com ele. Eu já tive a brincadeira de tentar mexer com ele, falei, não, deixa para quem sabe, antes que eu quebre esse computador. cara, mas assim, ô Edu, uma coisa que eu acho bacana, cara, é que até eu posso dar de exemplo do Cabral, por exemplo. Ele me contou que quando ele chegou lá no ateliê, ele tinha que encerar muito, né? Era treinamento deles ficar encerando, né? Então, isso para ele fez com que ele evoluísse muito mais rápido. Então, às vezes, hoje, o dentista ele acaba não tendo tanto tempo hábil para ficar treinando, mas hoje a gente tem esses softwares como ferramentas para utilizar, né? Eu gosto de deixar bem claro, sabe, Vitor, que o dentista não pode achar que isso vai resolver a vida dele. Isso é Não, mais uma arma para facilitar e para fazer com que o trabalho dele melhore, mas não que isso vá tirar ele da linha de frente, né? O não, dentista, não. o protético. Até eu cheguei nesse assunto, por quê? Porque eu tive já alunos no curso de digital que eles compraram, né, o software e a impressora e não se aventurando, né, mas só um pouquinho aqui, deixa eu Fique posicionar mais tranquilo. aqui. Estão buscando essa realidade do laboratório para fazer talvez os próprios projetos, né? Às vezes por conta de uma distância, ter algum problema com o laboratório. E, cara, assim, eu tive a sorte de pegar alunos bons e que hoje, apenas com um curso em 3 dias que eu tenho, hoje é eles que enceram os próprios casos e já mandam os trabalhos para o laboratório com o planejamento que eles fizeram. Então, cara, para nós do laboratório, pô, isso é fantástico, porque a gente ganha tempo. Por quê? Porque o dentista ele fez o projeto, ele já provou, ele já ajustou. Só que tudo isso, Edu, vem dentro de uma filosofia de trabalho que não é simplesmente você pegar o software, jogar o dente, achar que tá bom, mandar para o laboratório e depois, quando chega o final, não ficou bom, entendeu? Então, eles vêm de uma escola, né, que a gente diz, eles seguem um protocolo que faz com que isso dê certo, né, cara? Perfeito. Falando nisso, vamos aproveitar isso, mas a gente tem mais uns 10 minutinhos, cara. Vamos mostrar um caso clínico, então? Vamos. Vamos lá. Esse casinho clínico, tem aí, né? Tá com Tem você. aqui. Aham. Tá? Esse caso clínico foi feito o ano passado lá no ateliê, num curso nosso, que foi usado a inteligência artificial, né? Um software desenvolvido pelo Florin Cofá, da Romênia, e ele teve essa sacada, né, de criar esse software com essa inteligência de que você, através de uma fotografia, você tenha a indicação do software a quais dentes você está utilizando para esse paciente. Então, ele te dá várias ferramentas, né, para você seguir, de calibração de imagem, calibrar uma foto de rosto com uma foto intraoral, para que você consiga, e através do tamanho dos dentes, a largura, comprimento, você tem uma biblioteca disponível para você selecionar. Você tem lá 10, 15 opções de dente para você escolher qual mais agradaria o paciente. Eu não sei Aí, se você lembra, Vitor, quando eu comecei a brincar com o Smile Cloud, eu mandei foto para você e falei, cara, esse negócio é demais e tal, não sei o quê. E realmente ele é muito... Perdão, fui mexer aqui para buscar a foto. Ele é muito intuitivo, ele é muito legal de trabalhar, tá muito na mão, ele te dá muitas opções, ou seja, você não precisa ser um Master of Cartoon para ficar, né, desenhando ali o Maurício de Souza, desenhar o dentinho da Mônica, você tem as coisas na mão
E ele, como você falou, ele já te dá o passo a passo em que você faz a sincronia das fotos, a sincronicidade das fotos, e já te dá os eixos que você mexe para que ele jogue as opções. É muito legal. O Florinho é um cara, porra, eu conheci ele lá, É, lá no Congresso também. sim, foi uma sacada muito legal, né, cara? Isso sim, é uma ferramenta muito legal. A gente usou vários casos, a gente fez. É, cara, é mais uma opção, né? Falar assim, então eu devo fazer todos os meus casos dentro do software para poder ter um resultado de dente natural. Não, não é necessário, Não é mas necessário. ajuda muito. Então, assim, você desenhando o caso dentro do software, você pode comprar essa biblioteca de dente. Acho que tá trocada aí tuas imagens. Eu estou tentando acompanhar mais ou menos aqui o teu do Tá um desenho aqui. pouquinho trocado. Então você compra, né, essas bibliotecas, você baixa elas como os arquivos, como STL, e aí você tem a possibilidade de pegar dente a dente e você fazer o enceramento, um planejamento de acordo com o que você planejou dentro do software, né? O dente ele já vem. Esse aí é um vídeo que eu fiz para como eu faço para fazer o enceramento buscando dentro do software. Já Quer rodar mostro. esse vídeo aí? Pode ser eu vou falando, né? Para a gente Show, matar o tempinho que a gente tem aí. show. Então, como eu acabo executando esse tipo de caso? Eu baixei a biblioteca, né, dentro do software, vou ter todos os dentes aqui disponíveis, do 15 ao 25. Eu vou jogar esses dentes aleatórios dentro do software e aí eu vou começar a buscar eles central, lateral, canino, pré, e aí eu vou posicionar eles da mesma forma com que eu mostrei agora há pouco, né? Você primeiro vai, por uma vista oclusal, você vai posicionar esse dente sobre o modelo, e aí você vai buscando o posicionamento dele através das medidas que você fez dentro do software. Ele já tem uma linhazinha pequena, como se fosse o término cervical desse dente, é onde é o limite que você tem que levar essa biblioteca que você baixou. Então isso é muito intuitivo, é muito bacana a forma com que ele conduziu isso aí. Eu acho que ajuda muito. Eu dei uma adiantadinha aqui no vídeo. Então eu só vou posicionando. Opa, passou aqui, cara, só um pouquinho. Eu vou posicionando esses dentes de acordo com o que eu planejei, né? Então é muito mais fácil, ó, você já tendo eles, né, numa proporção dessa boca. Então você só vai posicionar e depois fazer os ajustes aí com todos os conceitos, né? Terços cervicais, ajustes cervicais para não criar sobrecontorno, não deixar com excesso. Aqui na palatina, onde eu tenho o dente como uma coroa, o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que reduzir. Como eu não vou englobar essa palatina dentro do tratamento, né? Não vai ser preparado, então eu não preciso deixar esse volume, né? Eu vou readequando esses dentes para dentro do meu planejamento. Você usa ele como referência da coroa para ele fazer o encaixe cervical e depois você diz só para ele aonde é o processo restaurador, né? Isso, exatamente. Tem alguns casos, né? Ó, por exemplo, essa ponta de canino, ela estava um pouco volumosa, então eu tenho que ir ajustando, ó. Eu vou redimensionando o dente, aonde eu não preciso colocar volume, não preciso cobrir, eu posso deixar ele exposto, né? Informando o dentista que naquela região eu preciso que ele desgaste para ele me dar um pouco mais de espaço. Então eu vou tratando isso como algumas informações e a gente vai levando isso do digital para dentro do tratamento hoje em dia. E como isso vem do analógico também, né, Vitor? Aqueles enceramentos em que você tem uma parte que é gesso, uma parte que é cera, justamente dá essa referência, né? Exatamente, cara, exatamente. A gente vai
a gente vai usando tudo que a gente fez, né, anos aí no analógico, para que a gente consiga resultados. Essa já é um mockup, já foi o mockup que o Cabral fez em Boca, usando essa biblioteca, esse projeto que a gente fez, né? Até no dia quem fez esse projeto foi o Florim, então já chegou para mim já totalmente pronto, só baixei as bibliotecas e posicionei. Aí ele foi para a parte de preparo, selecionou, fez a seleção de cor, né, dos preparos, para que a gente possa usar um material adequado para esse tipo de caso, né? Então aí tem o espaço necessário dos preparos para a execução desses laminados. E Vou aí, pular logo um em aqui. seguida, eu tenho aí o projeto que a gente fez do enceramento e o projeto final de como a gente fresou. Então, o resultado final, né, o trabalho em si, do quanto a gente consegue absorver desses dentes, dessas ferramentas, cara, é fantástico. Até essa última foto é a foto já em Boca, com uma superfície de dente natural, com texturas, pô, é fantástico. Não tem como a gente, às vezes na mão, tem técnicos fantásticos hoje que conseguem sim um resultado, mas eu acredito que o digital ele vem para somar muito e facilitar para a gente aí, cara. Não, Isso é um perfeito, cara. pouquinho aí do que eu vim ao longo desses anos aí aprendendo, né, me conhecendo também, ver o que eu gostava, o que eu queria fazer. E graças a Deus aí eu encontrei pessoas muito boas no meio do caminho que me estenderam a mão e me ajudaram muito, cara. Cara, você é um cara diferenciado, todos os colegas que conhecem você aí, que trabalham nessa área, sabem disso. A tua habilidade do futebol trouxe para as mãos, né? E essa percepção que você teve é muito legal de ver, cara. Muito legal de perceber o quanto você se dedica. E assim, para quem disser, não, mas o Vitor só entende muito e aí ele sabe aplicar no software. Não. O Vitor tem mão, se pegar para encerar, ele vai encerar, se pegar para fazer a cerâmica, vai fazer. E é absurda a diferença que faz pelo teu treinamento. A tua escola da Tininha, até a gente teve uma live semana passada que a Tininha entrou, mandei meu beijão para ela, falei assim, Tininha, você nem me conhece, mas sou teu fã. Então, porra, cara, você tá de parabéns por toda a tua trajetória, que por mais que às vezes você diga assim, eu estou há pouco tempo estou há 5, 6 anos trabalhando com isso. Cara, eu sempre falo que a experiência não é necessariamente questão de tempo, experiência é necessariamente questão de vivência. E você tem muita vivência dentro do laboratório, do CAD/CAM, do projeto em si e do consultório. E isso faz uma diferença enorme para quem trabalha contigo, para quem trabalha nesse nível de excelência, que é a tua percepção de clínica, como o dentista também tem que ter percepção de laboratório. As duas coisas andam juntas, não tem como separar. Então, para mim, cara, em nome da família Pocket Prótese, é um orgulho muito grande. Em meu nome, e tenho certeza que em nome do Marcelinho também, é um orgulho muito grande ser teu amigo, porque você é um queridaço, quem te conhece sabe disso. Você sempre está disposto a fazer e acontecer e correr atrás. Então, cara, eu te agradeço muito. Aqui em Curitiba as portas sempre vão estar abertas para você. E daqui a pouquinho a gente, se Deus quiser, vai estar fazendo aquelas coisas que a gente quer pro curso de lentes do Pocket. Eu quero estar com você aí trabalhando. Cara, eu que agradeço você, o Marcelinho, graças a Deus eu sempre encontrei, como eu falei, né, pessoas muito boas, né, cara? Meu pai que sempre esteve ali comigo, quando eu parei de jogar, veio e me apoiou no que eu queria fazer. Depois conheci a Tininha, Reinaldo, Marcelo, Vagnão, cara. Puta, Vagnão, cara fantástico. Então, assim, graças a Deus, eu acho que eu
tive essas pessoas e eu acho que eu soube aproveitar também, né, cara? Sempre com perfil, né? Eu sempre levei isso, é um perfil, uma personalidade assim e com caráter, né, cara? De você querer sempre ajudar, fazer teu melhor, independente da situação. Você, cara, tá ali, se doar ao máximo, né? Dando aquilo que às vezes as pessoas esperam, né, de você, tipo, é o retorno, é o comprometimento. Então, acho que isso não, isso já veio, né? Eu carreguei, acho que isso de berço, de educação pelos meus pais. Então, só isso só vem abrindo, acho que só vem abrindo portas, né, cara? Não, eu tenho horas que tem vezes assim que eu paro, eu penso, falo, cara, será que tudo isso que eu já tive de oportunidade, será que eu realmente mereço isso e tal? E aí você começa a ligar os pontos, cara, você vê que não é nada de um dia para o outro, né, cara? As É uma pessoas. construção, né, cara? Exatamente, você vai conhecendo pessoas, você vai fazendo amizade, então, e aquelas pessoas vão ficando mais próximas de você e você tá sempre ali com elas e você com pessoas que são mais inteligentes que você, mais esforçados que você, querem mais sucesso que você, faz com que você também se espelhe nessas pessoas e você queira mais, né, cara? Então, É verdade. é um conjunto. Mandar um abraço pra galera aí que tá assistindo, tudo amigos nossos aí, o Mar, o Dr. Max, o Brian, o Tomás lá de Bauru, que me ajudou bastante também quando eu iniciei no digital. Então, assim, cara, é uma galera que você sempre vai reconhecer tudo que fizeram por você também. E Que eu deixo um beijão para vocês aí dessa família. Espero estar mais vezes aí com vocês, cara. Com certeza, querido. Eu quero dizer para você que nos pequenos ou nos grandes projetos, cada um de nós funciona como uma sociedade, somos sócios. E a característica do sócio é similaridade de caráter, diferenças de competências. Então a gente se une, mas a gente se une cada um com um propósito, mas com a mesma filosofia de vida, com o perfil, como você falou. Então, cara, eu quero te deixar um baita de um beijão no coração. Obrigado pelo teu empenho, pelo teu carinho. E com certeza você está na família Pocket Prótese muito antes de você saber e aceitar esse convite. Por sinal, as lives vão ficar gravadas no canal. Quero avisar todo mundo. Quem quiser saber mais e ver o caso do Vitor, vai estar também aqui embaixo. Eu tento colocar sempre o Instagram do Vitor. Acompanhe ele lá, um cara sensacional. E se Deus quiser, em breve teremos um curso de lentes e mais algumas cositas mais, que a gente vai fazer a parte laboratorial aí para organizar tudo, né, meu irmão? Legal. Fica com Deus, um bom descanso. E assim, a gente tentou assim, passar rapidinho um pouquinho, é muita informação, a gente poderia ficar aí Não, mas 2, foi 3, ótimo, cara. eu sei. Então, eu tô tentando organizar, porque às vezes a gente estoura muito horário e tal. E, cara, foi ótimo, cara. Começo, meio e fim, o pessoal deu para pegar, tenho certeza que deu para pegar muito bem. E qualquer coisa, quem tiver dúvida aí, é só mandar um direct aí que a gente tenta compartilhar informações e fazer com que todo mundo consiga trilhar o mesmo caminho aí. Fechou, meu irmão? Beijo no teu coração, querido. Outro. Obrigado, viu? Valeu, querido.